Olá, juniores! E aí, como é que vocês estão? Como é que vocês estão passando esse momento de quarentena? Espero que vocês estejam aproveitando para se aprofundar mais na palavra, para orar, né? Continuando nossa corrente de oração e continuar lendo a Bíblia. E então, hoje nós vamos falar um pouquinho, vou passar um resumo sobre a nossa primeira lição. E aí vocês vão acompanhar comigo com a revista, com a Bíblia na mão, e depois vocês vão fazer os exercícios que ficam na página seguinte, e tá bem tranquilo. Quem tiver alguma dúvida pode falar comigo. E eu trouxe os slides pra gente ter um norte e ficar uma explicação um pouquinho diferente do que a gente é acostumado a fazer. Então, a nossa revista, essa nova revista, ela vai falar um pouquinho sobre a família, né? Tem vários temas bem legais. E o tema da revista é A Família é Especial. E primeiro, né, para a gente começar a falar um pouquinho sobre a família, a gente precisa entender quem criou a família, como é que se deu essa origem, né, qual é a importância dessa família. E nossa primeira lição vai falar justamente disso, que foi Deus que criou a família. Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre a origem e importância da família e, principalmente, entender que a família é uma criação de Deus. Então, um órgão, uma criação de Deus, muito importante para nossas vidas. E aí a gente começa com uma pergunta. Vocês sabiam que a família é a primeira organização social criada no mundo? É verdade. Ela é a primeira organização que foi criada por Deus no mundo. E por isso ela tem uma grande importância para nós. Então, quando a gente lembra da criação, a gente lembra que a primeira família foi criada no Jardim do Éden por Deus e foi composta por Adão e Eva. Então, lembrando um pouquinho da criação, vamos ler esses textos. Então, primeiro em Gênesis 1, 26, 27. Então, Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam sobre o chão. Assim, Deus criou o ser humano à sua própria imagem. Então, nesse primeiro texto, a gente entende que o ser humano, então, foi criado à imagem de Deus, à semelhança de Deus, e que ele dominará, então, sobre todos os animais que existem na terra. E em Gênesis 1:18, o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e complete. Então, primeiro a gente lembra que Deus criou Adão, só que depois Deus percebeu que não era bom que o homem estivesse sozinho. Então, ele criou a mulher, a Eva, para que o ajudasse e estivesse junto com ele o completando. Então, aí a gente pode ver a importância que a mulher tem na vida do homem, que a esposa tem na entidade criada que é a família. E aí em Gênesis 1, 23, 27, Adão fala o seguinte: finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada de mulher porque foi tirada do homem, porque a gente lembra que ela foi tirada a partir da costela de Adão. E por isso o homem deixa pai e mãe, se une à mulher e os dois se tornam um só. Nessa questão, a gente está falando sobre o casamento, né? Então, o homem, ele deixa o pai e a mãe, se une à sua mulher, se casando, e os dois se tornam uma só carne. Mas quando a gente pensa em se tornar uma só carne, a gente tem que lembrar que a família, a gente está falando sobre família. Então, em família, a gente deve viver em unidade e comunhão. Então, quando a gente fala se tornar um só, a gente também pensa em viver em uma unidade e viver em comunhão com os outros, que isso é muito importante dentro de uma família. Então, falando um pouquinho, a família deve viver então em unidade e comunhão. E só que o projeto de Deus nessa fase não estava ainda concluído, porque Deus deu a Eva e a Adão a missão também de se espalhar e dominar a terra. Então, em Gênesis 1:28 diz o seguinte: então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Ou seja, Deus está falando, o propósito de Deus ainda não tinha acabado com a criação de Adão e Eva. Ele queria também que houvesse a criação dos filhos. Então, ele queria também que essa família não fosse composta só por dois, também por filhos, né? Que eles multiplicassem também, com isso enchesse a terra.
E o que a gente pode lembrar que é na família que a gente aprende as coisas mais importantes, né? A gente aprende a andar com nossos pais, nós aprendemos a falar, a comer. E o mais importante, é na família que a gente aprende os nossos valores. Se a gente parar para pensar, muito do que a gente pensa, do que a gente faz, do que a gente tem muito a ver com os nossos pais, porque é neles que a gente se espelha. E é muito importante que os pais, desde de pequenos, ensinem os filhos a conhecer a palavra de Deus, a seguir a palavra de Deus, a ser seguidor de Jesus Cristo, aprender a ler a palavra, a orar, porque é na família que a gente deve aprender isso no começo. É claro que a igreja ela tem um papel fundamental nisso também, mas com o papel da família, esse papel da igreja é muito, muito ajudado. Então é na família que a gente aprende as coisas mais importantes: andar, falar, comer e aprender a ler a Bíblia, a palavra de Deus. Então, para finalizar, na família que a gente aprende a viver em sociedade, comunidade, a ter comunhão uns com os outros. Então, como eu estava falando, a questão dos valores que a gente aprende, a partir dos valores que a gente aprende a como viver na sociedade, o que é certo, o que é errado, o que a gente deve fazer ou não, e até comunhão, como lidar uns com os outros de uma forma que seja boa, que seja benéfica. E aí é importante a gente entender que Deus idealizou desde o Éden, então desde o jardim do Éden, da criação, que a nossa família seja sempre um exemplo para o mundo. Então, será que a gente está sendo exemplo, nossa família está sendo exemplo para o mundo? Será que estamos sendo exemplos de cristãos para esse mundo que a gente está vivendo? A gente deve sempre pensar nisso. Será que a gente está mostrando para o outro que a gente está sendo obediente aos nossos pais? Será que a gente está realmente sendo exemplo para todos os outros com as nossas atitudes? Ou será que a gente está envergonhando a nossa família com as nossas atitudes? Então, que fique aí a nossa reflexão, que possamos sempre entender que Deus quer que nós sejamos exemplo para o mundo. E como nós, juniores, podemos ser? Principalmente obedecendo nossos pais. A obediência é um dos principais mandamentos que nós temos. Então, a gente deve honrar pai e mãe. E aí, com isso, a gente vai contribuir com uma família que vai ser exemplo para o mundo, que é o que Deus quer para nossas vidas. E aí, nos últimos slides, eu trouxe um pouquinho sobre as famílias, né, que nós temos aqui no Juniores. Então, a família da tia Marta, família da Carol, a minha família, junto com a Ana, a família do Gabriel e a família da Julinha. E aí que nós possamos, juniores, sempre ter em nossa mente que a família é muito importante, ela é uma organização social que foi criada por Deus e é muito importante, nós precisamos sempre honrar nossos pais e entender que nossas atitudes precisam ser exemplo para as demais famílias, para os demais colegas nossos e para o mundo. Então, que possamos refletir sobre nossas atitudes, sobre o que nós estamos fazendo na nossa família, sempre honrar a nossa família e ser grato pela família que nós temos. E é isso aí, gente, foi o resumo que eu quis passar para vocês. Qualquer dúvida pode falar comigo. E que Deus nos abençoe, que Deus abençoe essa quarentena, que possamos sempre estar em oração, sempre buscando a palavra de Deus e qualquer coisa vocês podem me falar, tá bom? Fique com Deus.